Flamengo vai contratar um centroavante argentino desconhecido, pelo menos é isso que o Mauro César Pereira, jornalista aí, um dos maiores jornalistas quando fala de Flamengo, que muita gente não gosta, muita gente adora, mas assim, não vou entrar aqui em mérito de gostar ou não gostar, eu tô falando da notícia que ele dá, porque ele é um cara bem informado, e eu já digo aqui que eu gosto dele. E ele deu essa informação que o Flamengo iria atrás de um centroavante argentino desconhecido que tem um nome, mas que ele não sabe quem é, a gente também não sabe, eu obviamente, se você clicou nesse vídeo esperando, quem sabe, o Heitor não tem uma informação, das duas uma, ou você não me conhece, ou você não entendeu nada desse canal. Porque minha ideia nunca é trazer informação, a minha ideia é fazer uma palhaçada, é dar minha opinião, e é no máximo isso, não espere muito mais do que isso não. Só que sobre esse caso eu tenho muita opinião. Porque primeiro, será que é verdade? Sempre tem essa coisa, será que a informação tá certa? Será que, pô, vai acontecer ou não? Eu acho que faz muito sentido. Porque o Boto realmente voltou da Argentina, depois de ir pra Argentina falar pro Almada, ó, eu não vou participar de leilão, ele falou, eu fui lá pra falar de vários assuntos, incluindo Almada. Que outros assuntos ele teria pra falar na Argentina? Porque, a não ser que fosse uma venda de um jogador, pelo amor de Deus, seria tão bom se a gente conseguisse vender um jogador. Um De La Cruz num Huracan, não cabe? Seria lindo. Mas se a gente tá pensando aqui, também faz muito sentido ser uma contratação. Um centroavante, pô, é uma necessidade muito grande do Flamengo. Então, eu acho que faz bastante sentido ir até a Argentina e tentar contratar um jogador aí, um centroavante. E pelo que o Mauro falou, é um jogador mais jovem, né? Um perfil aí, um jogador mais desconhecido, um jogador que não tem ainda tanta, né, assim, tanto impacto, um nome de tanto impacto. E aí eu vou, aqui já é uma teoria minha, e eu digo pra vocês que eu posso estar errado, mas eu acho que faz sentido o que eu vou falar. Presta atenção. Eu acho que o Flamengo já fechou com esse cara. Por que você tá falando isso, Heitor? Vocês lembram que lá atrás, quando tava começando a história de Almada no Flamengo, uma novela que eu fico muito feliz de ter acabado, inclusive, surgiu uma história de que o Flamengo já teria fechado com 2 outros jogadores, que faria 3 contratações nessa janela, já teria praticamente fechado, né, tudo muito quase certo ali com os outros 2 jogadores, e o Almada era a grande negociação. O Almada caiu e no lugar dele entrou o Luiz Henrique. Hoje é a grande negociação do Flamengo. O Flamengo tenta contratar o Luiz Henrique pra ser o grande nome da janela, né? O splash da janela. Agora, esses outros jogadores, e aí eu não sei se vão ser 2, se vai ser 1, mas eu acho que um centroavante pelo menos tem que contratar, porque não há condição de ficar jogando com só Pedro e, pô, Bruno Henrique improvisado que não quer jogar ali. Gonzalo Plata de falso 9 que é melhor não ter. Wallace-An, gente. Wallace-An. Então, eu acho que é uma contratação que é muito necessária pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo talvez já não tenha fechado, assim, de, pô, contrato assinado, não sei o quê, porque aí provavelmente ia vazar. Já tá com tudo assim, ó. Eu vou falar... Aqui a gente vai assinar, não tem mistério, não tem nada pra negociar, já tá tudo certo com o clube, já tá tudo certo com o jogador, e é só realmente fechar o negócio. Aí você me pergunta, Heitor, mas se você acha que tá tudo certo, se a sua teoria é de que o negócio tá fechado, que o Flamengo já tem o jogador, pô, por que não contratou logo, por que não anunciou logo, por que já não escreveu pra poder jogar quarta-feira aí a Libertadores? Então, eu vou a fundo. Nisso a gente tem que lembrar de 2 nomes muito importantes na história do Flamengo. Juninho Xereca, que é um nome que sempre é legal lembrar, porque o apelido Juninho Xereca talvez seja um dos apelidos mais geniais da história do Flamengo. Inclusive, deixa aí nos comentários os apelidos, que a gente pode fazer uma tier list só de grandes apelidos da história do Flamengo ou do futebol, enfim. E Mickey Johnston, que apesar de nunca ter jogado no Flamengo, eu acho que ele é um personagem muito importante para as próximas janelas do Flamengo, pelo menos enquanto o Boto estiver por aqui. Por quê? Porque o Boto veio muito com uma ideia de ser o cara do scout, de trazer nomes fora da curva, e ele ia vir lá e trazer um jogador que ninguém conhecia, e ele ia ser o destaque, ia vender depois por uma fortuna, porque ia ser o cara de que ia pensar fora da caixa. E aí nas primeiras janelas do Boto, a contratação que ele fez, que foi fora da caixa, realmente foi o Juninho Xereca. Juninho Xereca é esse que também, assim, chegou praticamente junto com o Boto, tem história de que o Felipe Luiz gostava, então eu acho que ele não foi tão... Óbvio que foi uma contratação de scout, o cara tava no Azerbaijão, acho que ninguém aqui no futebol brasileiro pensava em Juninho Xereca como uma contratação, até porque na época ele nem era conhecido como Juninho Xereca, era apenas Juninho. Mas enfim, foi uma contratação de um jogador desconhecido. Aí temos que falar de Mickey Johnston. Lembrando que Juninho Xereca não jogou praticamente, né? Jogou pouquíssimo, quando jogou não rendeu, enfim, é um jogador que dá pra se considerar um erro, né? Contratação que não rendeu no Flamengo. E aí chega na segunda janela, o Flamengo não tinha se movimentado, muito parecido com essa janela até agora, a torcida pressionando, cadê as contratações, o Flamengo não se mexe no mercado, meu Deus, cadê, não vem ninguém. Até que vem a notícia que o Flamengo tinha fechado com Mickey Johnston, jogador da segunda divisão do campeonato inglês.
era exatamente a contratação de scout do José Botto, contratação que ninguém conhecia e era feito ali, né, pra assim, o Flamengo precisa de um jogador com essas características, vamos atrás desse tipo de jogador, um jogador que não é muito caro, um jogador que não é tão badalado, que não é um medalhão, e todo mundo ficou puto. A torcida ficou puta, a diretoria ficou puta, o BAP não deixou a contratação acontecer. Na época, teve boato até de que o Botto ia sair, porque querendo ou não, ele tinha contratado um jogador, ele tinha autonomia dentro do futebol do Flamengo, e ele contratou um jogador que foi desautorizado pelo presidente. E depois disso, a gente já viu em várias entrevistas o Botto dizendo que no Flamengo as pessoas não têm paciência, que não dá pra você contratar um jogador que não esteja pronto. Então assim, eu tenho a impressão que o Botto ficou traumatizado com o Mickey Johnston. E por isso, eu acho que o Flamengo tá com tudo pronto pra anunciar esse jogador, pra contratar esse jogador, esse centroavante argentino desconhecido, só que não fez porque se anuncia agora um jogador que ninguém conhece, um centroavante que ninguém sabe quem é, um moleque da Argentina, meu amigo, todo mundo ia ficar puto de novo. Você imagina o Flamengo por um mês falando de Almada, de vai contratar Almada, o próprio Botto dizendo, não, vocês têm certeza que ele fechou com o River Plate? Porque eu não sei disso não. Chega e anuncia o Ticatito, Titirita News Old Boys. Todo mundo ia ficar puto. E eu acho que essa estratégia do Flamengo foi até acertada, porque, de fato, se o Mickey Johnston tivesse chegado depois do Samuel Lino, ou junto ali com o Samuel Lino, Saul, Emerson Royal, quando a gente olha pra trás, essa janela não foi tão boa assim, né? Mas na época, a gente olhou com bons olhos. Eu tenho certeza que a galera não ia ficar tão puta com o Mickey Johnston, porque ele ia ser mais um ali no bolo. Acho que é isso que tá pensando a diretoria do Flamengo. Vamos anunciar esse centroavante que ninguém conhece, que talvez não tenha números tão bons, que seja muito jovem, junto com a grande contratação. Porque aí eles fazem o quê? Contratamos o Luiz Henrique. E contratamos também aqui um centroavante. A gente ninguém conhece. Vai estar todo mundo falando Luiz Henrique, e fica o moleque lá, tranquilo, na reserva. O Mauro fala também sobre o perfil do jogador, que seria um jogador aí de mais movimentação, que não seria aquele 9 tão fixo igual o Pedro. Eu acho isso positivo. Por quê? Porque é bom você ter uma outra característica, né? Que você não precisa jogar sempre da mesma forma. Agora, a única coisa que eu peço, e aí, assim, o José Botto me segue, inclusive, né? Não aqui no YouTube, mas nas redes sociais. Tô quase mandando uma mensagem pra ele falando isso. Botto, vamos contratar um jogador. Não tem problema ele ser jovem, não tem problema ele ser desconhecido, não tem problema ele ser argentino. Eu só quero que ele seja um jogador que saiba fazer gol. Porque chega de contratar jogador que não, ele é muito bom, ele só não sabe fazer gol. O Flamengo precisa de jogador que faça gol. Ainda mais se for centroavante. Agora, eu falei que não tem problema ele ser argentino, só que eu tô começando a ficar preocupado com isso. Porque se vocês pararem pra ver legal, ultimamente, nas últimas janelas, o Flamengo está tentando contratar jogadores argentinos e vem sendo negado sistematicamente. Almada não quis vir pro Flamengo. Tati Castellanos não quis vir pro Flamengo. Beltrán não quis vir pro Flamengo. E aí eu começo a me perguntar, por que tá acontecendo? A Argentina tem alguma coisa com a gente? Será que foi aquele Flamengo e River Plate? Os caras ficaram putos com a gente? Ao mesmo tempo, você vê, o Rossi ano passado fez um ano muito bom. Um ano de destaque. E não ganhou oportunidade na seleção. Será que existe um complô da Argentina com o Flamengo, alguma coisa, os caras tão putos com o Flamengo, porque não faz muito sentido, a gente tem mais dinheiro, a gente é o principal clube da América, e a gente não consegue contratar os caras, qual que é a lógica disso? E aí eu fico preocupado pra esse jogador aí, esse centroavante, possível centroavante novo, desconhecido que vai vir pro Flamengo, supostamente, e se de última hora ele resolver que não quer vir? E se de última hora ele resolver que quer ficar no clube dele, porque ele ama o clube dele, porque ele quer tentar ir pro Argentino Júnior, porque ele quer tentar ir pro Rosário Central? Argentinos, vocês têm que ser mais mercenários. A gente tem que botar uma pataca de dinheiro na frente de vocês e vocês ficarem felizes e virem jogar aqui. Bem que o Almada, pelo visto, o problema dele foi que ele queria mais dinheiro, né? Aí ele foi mercenário demais. Então vocês têm que ser mercenários menos o Almada. O Almada também foda-se, não é do Flamengo, foi pro River Plate, não quero saber mais de Almada. Acabou esse assunto. Agora, se em algum momento a gente conseguir descobrir quem é esse centroavante... não eu. eu não vou descobrir nada. Mas se descobrirem e eu ficar sabendo quem é, vazar, né, vir para conhecimento público, a gente fala mais especificamente. A gente vê os melhores momentos, a gente vê o que esse cara pode realmente entregar pro Flamengo. Eu, particularmente, gosto da ideia de ir atrás de jogador jovem, promissor, espero que promissor, né? Porque contratar só um jogador que é jovem e ninguém espera nada dele, aí talvez não faça muito sentido. Eu gosto muito da ideia de ir atrás do moleque e inclusive eu acho que o Flamengo tinha que focar nisso, em ir atrás desses moleques. Ter uma visão de futebol estilo o Bayern de Munique. É meio pretencioso falar isso, né? Porque você vê o Bayern de Munique na Alemanha. Qualquer jogador que se destaca na Alemanha
acaba indo pro Bayern. E se o Flamengo é o clube que tem mais dinheiro, é o clube que tem mais visibilidade, é o clube que mais é competitivo, ele tem que ser o clube mais atrativo pros jovens. Então, seja na base, seja no profissional, quando o cara tá se destacando, o Flamengo tem sempre que tá lá em cima. Não faz sentido a gente ver a quantidade de moleque que é vendido aí pro futebol europeu, já às vezes um pouco mais velho, né? Que, pô, só é descoberto ali com 20 e poucos anos, e não passou pelo Flamengo. Por quê? Então, eu particularmente acho que essa ideia de contratar um centroavante mais jovem aí do futebol argentino me parece muito boa, mas é claro, a gente tem que ver quem é, se vai render, se vai jogar, se vai vir de fato, né? Porque tudo isso aí que eu falei de que eu acho que tá tudo fechado é apenas uma teoria. Agora nos resta aguardar, será que vai vir esse moleque ou será que vai ser só mais uma novela que não chega a lugar nenhum?